Essa palavra teosofia, ela foi utilizada pela primeira vez no século III depois de Cristo, na cidade de Alexandria. Um grupo de pessoas que se denominavam neoplatônicos, liderados por um sujeito muito humilde, que era até um estivador, um carregador, chamado Amônio Sacas. Lá na cidade de Alexandria, no século III depois de Cristo, eles pela primeira vez utilizaram essa palavra teosofia. E lá naquela época eles fundaram uma escola a que foi dado o nome de Escola Teosófica Eclética. E esses neoplatônicos, vejam que Alexandria era o ponto de encontro entre o Ocidente e o Oriente. Era o caminho de passagem para o Oriente. Então era uma cidade onde havia um certo fervilhar cultural, havia uma certa efervescência da cultura da época. E essa troca entre o Oriente e o Ocidente, naturalmente, ela dava margem a questionamentos, a estudos, a reflexões, enfim, a pesquisas que culminaram com aquele trabalho daquela época, a chamada Escola Teosófica Eclética. E aqueles que se autodenominavam neoplatônicos, eles estudavam todas as religiões. E, dentro do estudo que faziam, eles propunham que todas as religiões, naquilo que elas têm de essencial, elas tinham um mesmo ensinamento. Então, pesquisando as religiões à época existentes, o brahmanismo, o budismo, zoroastrismo, a própria religião antiga dos gregos, desde Orfeu, a religião dos egípcios, enfim, eles propunham que todas as grandes religiões, naquilo que elas tinham de essencial, naquilo que representa o ensinamento mais profundo dessas mesmas religiões, e o próprio cristianismo, que era novo, que era incipiente naquela época, no século III, eles propunham que todas as grandes religiões tinham um mesmo ensinamento, que variava de local para local, de cultura para cultura, né? Um ensinamento que era adaptado à realidade de determinados povos, aonde essas religiões surgiam, mas que essencialmente o ensinamento era o mesmo. E, portanto, eles propuseram naquela época a existência do que eles chamavam de religião-sabedoria. Essa religião-sabedoria seria aquele corpo de ensinamentos presentes nas grandes religiões da humanidade. Quando a gente fala em grande religião, a gente tem que raciocinar em termos dos troncos religiosos, porque o ser humano, ele na sua ignorância, ele procura, entre aspas, organizar a religião, ele procura institucionalizar ou oficializar a religião, e nesse processo ele costuma criar divisões na própria religião. Então vocês vejam o exemplo primeiro do cristianismo. Cristo nasceu judeu, e entre os judeus havia um ensinamento de que o Messias viria. E quando Cristo veio, parte dos judeus o reconheceu como Messias, parte não o reconheceu. Tanto que consta que os judeus até hoje aguardam o Messias, aquela facção
que não reconheceu Jesus Cristo como um Messias, ela ainda aguarda a chegada desse Messias. Então havia essa tradição no judaísmo, que também era um dos troncos religiosos, e é ainda, de que viria o Messias. Então você vê que o próprio advento do instrutor, de um líder espiritual, de um chamado Avatar ou Messias, aquele que é um portador da luz, aquele que é a própria luz, como foi Jesus Cristo, os homens na sua ignorância já começam a dividir. Uns acham que é, outros acham que não. Uns se dispõem a segui-lo, outros o rejeitam, né? E assim começou o cristianismo. Logo depois, estruturada a Igreja Católica Romana, porque Roma era o império da época, veio a primeira cisão entre católicos e ortodoxos. Tudo é cristianismo. É como se fosse uma árvore com um tronco em que um galho sai para cá e outro para cá. Então, para cá católicos, para cá ortodoxos. Depois esses galhos se dividem de novo. Você vê protestantes para um lado, católicos para o outro. Hoje, se você for analisar quantas igrejas cristãs existem, são milhares. Todo tipo de igreja que você possa imaginar, mas que vem da onde? De um tronco comum, que é o próprio Cristo, a própria vida, o próprio ensinamento do Cristo. Ok? Então, aqueles estudiosos de Alexandria do século III depois de Cristo, eles mostravam que esse fenômeno acontece em todas as religiões. Lá no budismo, por exemplo, vem o Buda como um Messias, como um avatar, como um portador da luz, e logo os budistas se dividem em budismo Mahayana, budismo Hinayana. O ser humano sempre vai fazendo, ele tenta institucionalizar a verdade ou a sabedoria, né? Criar estruturas para, de alguma maneira, tentar reter essa coisa, e aí se dividem e vão criando as igrejas, as religiões e as instituições. Um gesto pela educação para todos. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. Então, esses estudiosos de Alexandria, eles sustentavam o seguinte: assim como cada religião tem um tronco comum, quer dizer, dentro de uma mesma religião e elas vão se ramificando, todas elas, quando estudadas profundamente, quando estudados os aspectos essenciais, os ensinamentos mais profundos de uma determinada religião, se chega a um tronco comum a todas elas, que é a chamada religião sabedoria, e que também eles deram o nome de teosofia. Mas aí a gente já cai na seguinte situação: a quem pertence essa religião sabedoria? A fundadora da Sociedade Teosófica Moderna, que é essa que nós estamos aqui, que foi fundada em 1875, uma das fundadoras, que foi Helena Blavatsky, ela diz:
essa religião sabedoria, ela foi conservada secretamente dentro de determinados núcleos de todas as grandes religiões. Então ela propõe que todas as religiões têm um lado esotérico interno e um lado exotérico público, tá? E que seja no judaísmo, seja no cristianismo, seja no brahmanismo, seja no budismo, seja em todas elas, existem núcleos até muito pequenos, às vezes em termos de número, quantidade de pessoas, mas talvez não tão pequenos em quantidade de sabedoria, vamos dizer assim, núcleos esotéricos de todas as grandes religiões, onde essa religião sabedoria, ou esse núcleo comum, esse tronco essencial de todas as grandes religiões, continua preservado, intocado, incontaminado, incorrompido, vamos dizer assim. Porque o ser humano, na sua ignorância, ele é craque em corromper a sabedoria, em usá-la com algum propósito pessoal, e aí ela deixa de ser aquela verdade pura, aquele ensinamento que ilumina e que liberta. Então a relação do ser humano com a verdade, ela é uma relação problemática, porque o ser humano, na sua ignorância, ele sempre degrada de alguma maneira os ensinamentos mais profundos e mais verdadeiros. Um exemplo disso pode ser visto até na própria Bíblia, quando Jesus Cristo fala aos seus discípulos o seguinte: ele diz: a vós é dado conhecer o reino dos céus, mas aos de fora tudo isso se explica em parábolas. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que havia um ensinamento mais essencial, mais direto, secreto, para poucos discípulos, mas que para o grande público, esse ensinamento era apresentado sob a forma de parábolas. Como assim? O que são as parábolas? As parábolas são historinhas que têm um significado oculto, um significado espiritual muito grande. Mas as pessoas que não têm a capacidade de perceber, de penetrar nesse significado, de sacar o significado, elas vão ficar na historinha, ou seja, elas vão ficar na superfície do ensinamento. Tá? Só aqueles que têm uma capacidade interna mais desenvolvida vão ler a parábola e vão extrair dela um ensinamento muito profundo, um ensinamento transformador, um ensinamento elevador, um ensinamento que faz a pessoa viver de uma maneira mais elevada e mais nobre, né? E isso não é uma característica apenas do cristianismo, de que os ensinamentos mais profundos ficam secretos e o ensinamento que é dado para o grande público tem a ver com a capacidade de assimilação do próprio grande público, tá? Todas as grandes religiões têm esse aspecto. É como se essa sabedoria ela tivesse uma maneira inteligente de se expressar. Ou seja, sempre guardando um pouco de si mesma para aquelas mentes mais interessadas e mais elevadas e dando ao público aquilo que é adequado ao nível de entendimento, ao nível de compreensão do próprio público. Então, se por um lado, segundo Blavatsky, essa religião sabedoria teria sido conservada secretamente em núcleos esotéricos ou internos de todas as grandes religiões, por outro lado, a gente não pode dizer que ela pertença a alguma religião, porque na verdade ela pertence à vida, ela pertence à natureza e ela pertence ao universo. Em outras palavras, o que se propõe é que o universo
é vivo. A natureza é viva. Nós, humanos, tão garbosos da nossa ciência moderna, tão orgulhosos do nosso avanço tecnológico, a gente tem uma percepção muito limitada do que seja vida. Dentro da biologia, nós separamos a vida orgânica, o que é orgânico e o que é inorgânico, né? O que é orgânico potencialmente teria vida, e o que é inorgânico não teria. Então, segundo a ciência convencional, nós diríamos que as plantas têm vida, vida biológica, os animais têm vida, os homens têm vida, né? As bactérias, enfim. Só o que tem vida, o que no sentido biológico é considerado vivo, é que para a ciência é vida. E tudo que de alguma maneira é inorgânico, os minerais, sei lá, a água, o ar, os átomos, nada disso seria vivo, segundo essa ciência convencional que nós conhecemos. Mas talvez isso seja uma limitação. A gente pode usar um exemplo muito simples para mostrar como a vida é toda interconectada e interdependente. O exemplo mais simples é você ver o sol brilhando. A nossa vida depende diretamente da energia que vem do sol. Se os raios solares parassem de chegar na Terra por algum motivo, né, vamos supor que o Sol, sendo uma estrela, explodisse e acabasse, simplesmente se desintegrasse. Em pouquíssimo tempo, alguns minutos talvez, toda a vida na Terra acabaria. Isso é óbvio, não é? Porque o calor que mantém o equilíbrio aqui, né, a luminosidade, que permite a vida na Terra. Então, será que a gente pode dissociar a vida que existe na Terra com a vida do Sol? Ou será que o Sol não tem vida? Existem estudos na astrofísica das chamadas manchas solares. Tem até um amigo nosso da Sociedade Teosófica que fez mestrado sobre esse tema das manchas solares, que são estudos feitos a partir de fotografias do próprio Sol, em que mostra a presença de manchas periódicas e cíclicas, né? E isso induz que aquilo ali é como se fosse um coração pulsante. É uma coisa viva. Mas nós achamos, na nossa limitação, na nossa estreiteza, que é uma bola de fogo pegando fogo aí no céu, que casualmente permite a vida na Terra. Casualmente. Essa é a visão convencional da ciência, né? Mas, se a gente tentar refletir um pouquinho mais sobre isso, tentar entender o sentido disso, começa a fazer sentido o fato de que o sistema solar é um corpo vivo. E o universo é vivo. Tudo é interdependente, interligado. Os próprios átomos, que são vistos pela ciência convencional como não vivos, têm um comportamento semelhante aos astros. Porque você tem o núcleo com os prótons, nêutrons, e os elétrons que circulam em velocidades as mais variadas, com propriedades diferentes conforme a quantidade de prótons e elétrons de cada elemento químico. Uns vão apresentar determinadas características e outros vão apresentar outras, segundo a sua própria composição interna.
Enfim, eu não acho muito difícil perceber uma inteligência presente nos átomos, presente no corpo humano, presente na natureza, no equilíbrio ecológico, no movimento dos planetas, no equilíbrio que existe. A nossa Terra aqui está se movimentando a mais de 100 mil quilômetros por hora, num equilíbrio perfeito. Eu não acho muito difícil perceber uma inteligência operando e regulando as coisas. Eu não tenho muita dificuldade quanto a isso. Mas as religiões chamam Deus, elas logo taxam um nome para a coisa. E eu acho que é uma coisa tão grandiosa, tão vasta, tão ampla, tão gigantesca, que qualquer nome que se der a ela vai ser uma restrição, vai ser uma diminuição, vai ser uma pobre e pálida descrição dessa coisa tão vasta que é essa inteligência, até mesmo esse amor que está presente na natureza, em todas as coisas. Então, na verdade, essa religião sabedoria ou teosofia, como foi usada lá pelos neoplatônicos no século III depois de Cristo e reinventada no século XIX, quando da fundação da Sociedade Teosófica Moderna, como se chama, ela não pertence a ninguém, nem à própria Sociedade Teosófica, ela pertence à vida, à natureza, ao universo. É uma inteligência operando em todas as coisas, em todos os lugares, o tempo todo. Mas aí eu vou entrar um pouquinho na história da Sociedade Teosófica Moderna. É uma história interessante, uma história diferente. Porque o fato histórico, fundação, ele ocorreu no dia 17 de novembro de 1875, na cidade de Nova York. Helena Blavatsky, uma russa, e Henry Olcott, um americano. Interessante que o mundo quase explodiu através das armas nucleares num confronto na Guerra Fria entre russos e americanos. Quem diria, né? Muito antes de inventarem a bomba atômica, já estavam colocando uma russa e um americano para fazer alguma coisa útil, diferente. Pitoresco isso. Mas o fato que eles são apresentados como os fundadores, até porque foram eles que deram continuidade ao que aconteceu naquele dia 17 de novembro de 1875 em Nova York. Eles levaram avante, enquanto outros foram abandonando, talvez estavam ali por algum contexto, alguma circunstância, mas não levaram adiante. Se todos talvez tivessem continuado, nós teríamos 17 fotos aqui de 17 fundadores, né? Mas esses dois é que foram responsáveis pela continuidade do trabalho. Ela, através dos estudos que fez e das obras que publicou. Ele, através da sua capacidade administrativa. Ele foi o primeiro presidente da Sociedade Teosófica desde 1875 até 1907, quando ele faleceu. Então, ele, o Henry Olcott, ele foi presidente por 32 anos. O primeiro presidente da Sociedade Teosófica ficou no cargo por 32 anos, que foi esse americano, Henry Olcott. E dizem que ele tinha uma capacidade administrativa extraordinária. Então, ele foi o lado prático de constituição, de criação, de estruturação da Sociedade Teosófica. E ela, que de prática não tinha nada, pelo contrário, dizem que os papéis dela eram uma bagunça, que a vida dela era um alvoroço, né? Ela foi a inspiração, ela foi o ensinamento, ela foi a pesquisadora,
ela foi aquela que trouxe material de estudo para muitas gerações que já vieram e muitas que virão ainda. Muito bem. Mas como é que eles decidiram fundar essa tal sociedade e dar esse nome de Teosófica? Tem um livro que eu recomendo a todos, que é um livro grossinho que tem aí à venda, publicado pela editora Teosófica, que chama-se Helena Blavatsky. Sua vida, sua obra, uma coisa assim, eu não me lembro do subtítulo. É um livro muito gostoso de ler, apesar de ser um calhamaço. Ele é daquele tipo que quando você começa a ler não dá vontade de parar, porque tem tanta história pitoresca, tanto acontecimento interessante, que você agarra no livro e não quer largar, de tão gostoso que ele é. É um livro biográfico, né? É uma biografia da Helena Blavatsky, feita por uma americana chamada Sylvia Cranston. E o livro já começa com uma história interessante, porque ele vem com a vida da Blavatsky desde o nascimento até a morte, e depois até várias e várias pessoas que foram influenciadas pela obra dela, tempos depois da morte dela, né? Então, já começa o seguinte: no batizado da Blavatsky, simplesmente pegou fogo na batina do padre. Pra vocês terem uma ideia como ela já chegou arrasando, né? Pegou fogo na batina do padre na hora do batizado. Uma história interessante. E tantas outras que tem. Mas a Blavatsky, desde muito nova, ela sonhava com uma pessoa que era uma figura indiana que usava um turbante. E ela sonhava, e sempre nesses sonhos ela tinha uma devoção muito grande por essa pessoa, ela tinha um sentimento de uma profundidade muito grande por essa figura. Quando ela tinha, salvo engano da minha parte, 18 ou 20 anos, ela estava em Londres com o pai dela, e lá no Hyde Park, em Londres, tinha um desfile de uma comitiva de príncipes indianos, porque na época a Índia era uma colônia da Inglaterra. E ela, por alguma circunstância, foi assistir a esse desfile, e no meio da comitiva, quem ela vê? Ninguém menos do que aquela figura com quem ela sonhava desde a infância. E ela vendo pessoalmente, fisicamente, esse personagem, ela sentiu vontade de se prostrar, de se jogar aos pés dele. E ele só fez um sinal para ela. Tipo assim, contenha-se, não dê escândalo, né? E depois ela teve encontros pessoais com esse que foi o mestre dela a vida inteira. E a partir daí ela passou a ter instruções que se apresentaram nos livros que ela escreveu. Então ela não se apresenta como a autora. Ela se apresenta como uma espécie de coordenadora, não sei se essa palavra é adequada, né? Enfim, ela foi orientada ao longo da vida dela, através de certos ensinamentos, que ela colocou em obras. E ela tinha algumas capacidades fora do comum. Ela tinha alguns poderes que poderiam ser considerados para a época, e alguns talvez ainda hoje, como parapsicológicos ou paranormais. Alguns, nem tantos. E ela produzia alguns fenômenos, como ela fez numa ocasião que eles foram para um piquenique e faltava uma xícara num jogo de chá, e ela fez aparecer a xícara que compunha aquele jogo. Ela fazia algumas coisas que são vistas como mágicas. Eu estou colocando entre aspas, porque segundo os ensinamentos
desses próprios instrutores dela, não existe mágica. Existem leis da natureza que são ou não conhecidas, né? Até tem um episódio em que dois ingleses que moravam na Índia, logo que... depois eu vou falar esse episódio. Deixa eu falar um pouco da fundação, depois eu vou falar desse episódio. Na verdade, a Blavatsky foi orientada por esses instrutores a fundar a Sociedade Teosófica. E lá no livro da Sylvia Cranston, ela fala assim: meu mestre me orientou a vir para Nova York fazer não sei o quê, em 1875. Ou seja, ela estava lá em Nova York por uma orientação, ela não sabia o quê. Ou seja, até o próprio ato de procurar um tal de Olcott, que frequentava determinados centros espíritas na época, tudo isso foram instruções que ela foi recebendo internamente através desse seu instrutor. Um gesto pelo uso racional das nossas águas. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. Enfim, eles fundaram a Sociedade Teosófica por uma orientação superior. Depois de alguns anos, eles foram orientados a transferir a sede para a Índia. E eles, então, que de alguma forma seguiam essas instruções que recebiam, mudaram a sede para a Índia, onde ela se encontra. Primeiro ficou no oeste da Índia, né, por uns 2 ou 3 anos. Depois eles chegaram ao sudeste da Índia, na cidade de Chennai, onde se encontra até hoje a sede internacional da Sociedade Teosófica. Então, lá às margens do rio Adyar, na beira do Oceano Índico, se encontra a sede mundial da Sociedade Teosófica, que foi uma área comprada pelos fundadores. Blavatsky e Olcott chegaram à Índia, ficaram algum tempo no oeste, depois, também por orientação desses seus instrutores, eles adquiriram uma área onde até hoje se encontra instalada a Sociedade Teosófica. Muito bem. Por que, se existiam esses tais instrutores, por que eles não apareciam? Por que eles não vinham pessoalmente fundar a sociedade e o movimento? Isso é uma longa história que a gente não vai poder tratar dela integralmente hoje. Mas a verdade é que os dois que vocês estão vendo nos retratos, eles são os fundadores externos. Os fundadores internos, eles não têm nenhuma pretensão de aparecer. Não tem nenhuma vaidade pessoal, não tem nenhuma necessidade de reconhecimento. E por alguma razão que a gente pode compreender se interessar por esse estudo, eles não podem estar no meio de nós diretamente, objetivamente, talvez por razões mais energéticas, ou de magnetismo, ou de sensibilidade, ou de intensidade de vida mesmo, algo que talvez a gente não seja capaz de compreender numa visão superficial, tá? Muito bem, aí a outra pontinha da história que eu ia começar a contar e voltei. Lá na Índia, logo que eles chegaram, 2 ilustres ingleses, um era editor de um jornal famoso chamado The Pioneer,
Ele era um jornalista, o nome dele era Alfred Percy Sinnett. Era um inglês daqueles bem flegmático, bem toda aquela elegância, toda aquela polidez inglesa. E um outro inglês também, jamais político, jamais com perfil de estadista, chamado Alan Hume. E esses ingleses procuraram a Blavatsky por conta dos fenômenos que ela produzia. Ela fazia aparecer batida de porta onde não tinha ninguém. Ela fazia chover pétalas de rosa, não era toda hora. Ela fazia aparecer xícara, igual eu contei agora há pouco. Ela usava um pouco esses poderes para chamar atenção para o movimento que ela liderava. Isso depois causou uma série de problemas para ela. E quem estudar a história dela vai ver que ela pagou caro por usar esse artifício de atrair pessoas através desses pequenos poderes que ela tinha. Mas aí esses ingleses, fascinados com a coisa dos poderes, vieram ao encontro dela. E aí começaram a ter conversas, diálogos. E ela sempre falava dos irmãos. Os irmãos eram esses instrutores que orientavam não só ela, como ao próprio Olcott. E os ingleses, muito práticos, disseram: pá, nós queremos conhecer esses irmãos, como é que a gente encontra eles? Ela: bom, não é bem assim. Eles vivem em locais isolados, alguns nos Himalaias, outros em outras regiões isoladas do mundo. Eles não se misturam assim tão facilmente, por várias razões e tal. E aí os ingleses disseram: não, mas então a gente não pode estabelecer uma correspondência entre eles, com eles? E ela disse: não sei, eu vou consultar. E aí ela, na abertura que ela tinha para um contato interno e talvez psíquico com essas inteligências ou almas chamadas de irmãos mais velhos, né, que segundo ela compõem uma fraternidade em que não há consenso em tudo, mas há uma harmonia perfeita, mesmo na discordância. Ela então teria ido consultar e todos teriam dito: não, nem pensar, isso foge às nossas regras. Parece que eles estariam sujeitos a regras muito rígidas. Mas um deles teria dito: não, se eu obtiver uma autorização superior, eu estaria disposto. Então, ele teria obtido essa autorização superior para estabelecer uma correspondência por um período que poderia ser encerrado a qualquer momento. Era uma situação excepcional, era uma autorização especial. E aí os ingleses escreveram a primeira carta. E antes de receber a resposta, já escreveram a segunda, tão ansiosos que eles estavam, né? E logo na primeira carta, eles dizem para o tal mestre, ou Mahatma, ou irmão mais velho, eles dizem o seguinte: olha, já que vocês são os tais que têm a sabedoria, vocês podiam fazer uma coisa que ia deixar toda a humanidade curvada perante vocês, que é o seguinte: o jornal The Pioneer, que o Alfred Sinnett era o editor, ele leva quase um mês para chegar na Inglaterra, porque ele é editado na Índia, né? O transporte naquela época era navio, e um navio da Índia na Inglaterra era uma viagem. E tem lá um jornal em inglês, seja lá qual for, London Times, sei lá, que também leva um mês para chegar na Índia. Então é muito fácil. É só vocês fazerem aparecer dentro dos poderes que vocês dizem que têm, né? É só vocês fazerem aparecer o jornal que é publicado na Índia, simultaneamente na Inglaterra, e fazer o jornal da Inglaterra aparecer publicado simultaneamente na Índia, que todo mundo vai ver que vocês têm os poderes, que vocês realmente são mágicos, entre aspas,
E toda a humanidade vai se render e vai se curvar a vocês e vai seguir vocês. Ao invés de ser esses gatos pingados aí dessa sociedade que vocês fundaram, as massas vão se submeter a vocês. E aí vem a primeira carta, que diz logo o seguinte, que exatamente porque criaria um reboliço absoluto aquilo que eles estavam propondo, a proposta deles era simplesmente impensável. E aí diz essa primeira carta, que essa sabedoria, esse ensinamento, ele é tão forte, que ele é como um remédio muito forte, que tanto pode curar o paciente, quanto pode matar. E exatamente porque é um remédio muito forte, ele não pode ser ministrado em doses que não sejam conta-gotas homeopáticas. Essa revelação dessa sabedoria que pertence à natureza e que pertence ao universo, ela não pode vir de uma vez só para a humanidade, porque a humanidade não está preparada. Então ela vem aos pouquinhos, e sendo aos pouquinhos, ela pode regenerar, ela pode curar, ela pode transformar. E se ela vier de uma vez toda, ela pode destruir. E aí, essa correspondência foi estabelecida ao longo de alguns anos, e depois ela se encerrou. Conheça o portal da TV Suprem. Acesse www.tvsuprem.com.br e saiba mais sobre nossa programação. Conheça cada um dos nossos programas. Confira notícias atualizadas do que está acontecendo na TV Suprem. E mais, clicando no link Web TV, você pode assistir a TV Suprem diretamente do seu computador gratuitamente. Não deixe de dar suas sugestões no link Fale Conosco. Sua opinião é muito importante para nós. www.tvsuprem.com.br. Essas cartas, elas existem. Eu não estou falando de nada que não seja histórico, tá, gente? E eu próprio tive a ocasião de ir lá no Museu de Londres, onde as cartas estão guardadas, tê-las na minha mão, folheá-las. Em 1994, quando eu fui pela primeira vez à Índia, eu fiz uma escala em Londres, e na época fui ao Museu de Londres para tentar ver essas cartas, e vi algumas delas, porque tinham lá 2 volumes e só me foi emprestado um. Na época, a bibliotecária lá do setor de manuscritos antigos, agora as cartas nem estão mais no Museu de Londres, mas na Biblioteca de Londres, Londres Library. E existe um setor da biblioteca de manuscritos antigos, obras raras, coisas aí de 1600, 1700, 1800, os próprios originais. E nesse setor de manuscritos ou obras raras tem lá 2 volumes de cartas. Eu tive acesso a um deles e tive a oportunidade de ver nas minhas próprias mãos essas cartas que são impressas em um papel grosso, que é um papel de arroz tibetano, que ele tem umas estrias, assim como se ele fosse prensado em algum lugar. E o mais interessante dessas cartas é que a tinta ela está dentro do papel e não na superfície do papel. Então é um mistério aí para a ciência decifrar como é que a tinta pode estar no interior do papel, um papel grosso, é como se fosse um cartão grosso, né? Como é que a tinta pode estar dentro do papel e não na superfície do papel? Ou seja, como isso teria sido produzido?
Essas cartas estão publicadas em inglês e também em português. Nós temos aqui 2 volumes das cartas para a Sinet e mais um outro livro das cartas que foram compiladas por Ginarajadasa. Essas outras cartas estão na Índia e não lá na própria sede internacional e não na Biblioteca de Londres. Mas o fato é que essa correspondência existiu. E na época, Blavatsky foi acusada de fraude por causa de uma série de coisas que aconteceram. Houve um casal lá, que é um casal chamado Coulomb, que forjou uma situação lá, fizeram lá um buraco numa parede para insinuar que a Blavatsky fazia essas cartas aparecer a partir de um outro cômodo. É uma história que eu não vou também contar agora, mas que ela foi acusada de fraudulenta, de ser a maior charlatã do século XIX, a Blavatsky, né? Agora, o interessante dessas cartas, a maior prova de que elas não eram forjadas pela Blavatsky é que a primeira carta apareceu em 1870 e quem recebeu foi uma tia da Blavatsky que estava muito preocupada porque ela estava sumida. Ela deu a volta ao mundo mais de 2 vezes, para vocês terem uma ideia. Uma mulher do século XIX, ela era uma parada federal, concordam? E aí não tinha as comunicações de hoje, a família estava há muito tempo sem notícia. Aí uma tia dela foi atender a porta em 1870, olha que ela fundou a Sociedade Teosófica em 1875. Portanto, 5 anos antes da fundação da Sociedade Teosófica, uma tia dela foi atender a porta, apareceu uma figura indiana que entregou para ela uma carta e desapareceu. Esse é o relato da tia dela, que até depois mandou essa carta para a Sociedade Teosófica e ficou lá nos arquivos da Sociedade Teosófica. E na carta era dito que a família ficasse tranquila, que ela estava bem, que depois de tantas luas ela apareceria, e de fato ela apareceu, né? Então a primeira carta chegou dessa maneira, fenomênica, para uma tia da Blavatsky. E a última carta foi em 1900, para Annie Besant, sendo que a Blavatsky morreu em 1891. Ou seja, a última carta, que foi uma carta meio isolada, vamos dizer assim, já tinha 9 anos após a morte da Blavatsky. E nessa última carta é dito assim: o falatório a respeito dos mestres cria uma aura, uma energia que prejudica o nosso trabalho. Portanto, ele deve ser silenciosa, mas firmemente eliminado. Isso está dito na última carta. E está dito também o seguinte, que os teósofos da época, aos poucos estavam gerando um credo. E que credulidade gera credulidade e termina em hipocrisia. Isso está na última carta de 1900. E uma coisa interessante, que numa das obras da Blavatsky, uma das mais didáticas, que eu recomendo a todos, tem gente que quer pegar logo pela doutrina secreta, é uma pedreira. Pega a Chave para a Teosofia, que é um livro pequeno, extremamente didático. Lá no final da Chave para a Teosofia, a Blavatsky diz assim: várias iniciativas como as da Sociedade Teosófica fracassaram, viraram credos, viraram seitas, perdendo a vitalidade que só a verdade viva pode proporcionar. Então, tanto esse alerta dela, de que iniciativas como essa fracassaram, porque viraram crenças, viraram seitas, perdendo a vitalidade que só a verdade viva pode proporcionar. E o outro toque da última carta de 1900, dizendo: credulidade gera credulidade e termina a hipocrisia,
são um alerta muito grande para que nós que achamos que a sociedade teosófica é um espaço válido para a investigação sobre a verdade, a busca da verdade. O lema da sociedade é: não há religião superior à verdade. Ou seja, aqui nós nos interessamos pela verdade, nós não somos donos dela, não nos apresentamos ao mundo como portadores dessa verdade. Não, somos pessoas que se interessam por ela, seja no estudo das religiões, seja na ciência, seja na filosofia. A gente tenta montar o quebra-cabeça que a ignorância humana cria. Ou seja, nós nos interessamos pela verdade. E aí a gente acaba vendo que se teosofia, a palavra etimologicamente significa sabedoria divina ou sabedoria dos deuses. Se ela de fato é sabedoria, ou a gente encontra a sabedoria dentro de nós e vive de uma maneira sábia, ou nós vamos estar falando abobrinha. Ou isso é uma realidade viva para nós, dentro das nossas limitações, dentro das nossas capacidades. Nós estamos tentando enxergar mais longe, compreender mais profundamente e viver de uma maneira mais sábia. Se nós estivermos pelo menos interessados nisso, a gente acaba descobrindo que essa teosofia ou sabedoria, ela é uma força transformadora, não só na nossa vida, como nas nossas relações, sejam elas familiares, profissionais, sociais, de vizinhança, sejam elas quais forem. Por isso, quando a gente fala teosofia, uma realidade viva, nós estamos falando da essência, daquela coisa que não pode ser encontrada em livro nenhum, mas apenas dentro de nós mesmos. Os livros, as obras, podem ser ferramentas para que nós próprios acendamos a nossa própria luz. Instrumentos, não só para ajudar, como para atrapalhar. Porque se a gente pega os livros e transforma aqueles ensinamentos em crenças, nós ficamos estagnados, nós ficamos parados. E a verdade é uma coisa viva, ela não é parada. A verdade, ela se revela em muitos níveis, de muitas facetas. E ela é viva, porque o universo é movimento, a vida é movimento. E ela não pode ser possuída por ninguém. Ou a gente percebe a verdade que nada mais é do que ver as coisas como elas são, tanto pelos seus aspectos objetivos, quanto pelos seus aspectos subjetivos. E cada vez que nós percebemos alguma verdade, seja sobre coisas objetivas, sobre nós mesmos, sobre o que se passa dentro de nós, sobre os nossos medos, sobre as nossas crenças, sobre os nossos apegos, sobre o ciúme, a inveja, a preguiça, o orgulho, a raiva, quanta coisa, quanto lixo tem dentro da gente, né? Cada vez que a gente percebe que há o encontro da verdade do que é, independente de ser bonito ou feio, mas esse encontro com o que é, ou seja, sem as justificativas, as explicações, as ideias do que deveria ser, enfim, o encontro com a verdade, que é a descoberta das coisas como elas são, subjetiva ou objetivamente, essa descoberta ela é transformadora. Ela nos faz diferente, ela nos liberta. Não é? Esse é o desafio da sociedade teosófica. É o desafio de cada um de nós, de descobrir essa teosofia não como doutrina,
não como literatura, porque essa literatura é muito vasta, ela é o resultado das pesquisas de centenas e centenas, milhares de pessoas que ao longo do movimento teosófico fizeram as suas pesquisas, fizeram o seu mergulho interior e trouxeram obras, livros. Essas obras são mais ou menos verdadeiras, porque todos nós somos imperfeitos e a nossa percepção da verdade, ela é correspondente ao nosso próprio estado interior, à nossa própria luz interna, né? Então essas obras muitas vezes nos ajudam a acender a nossa própria luz. Em outras vezes, se nós não formos capazes de lidar adequadamente com elas, elas podem até nos confundir na nossa busca pela verdade. Mas, procurando sintetizar, eu diria, essa sabedoria, também chamada de teosofia, é uma força viva para nos transformar em pessoas que compreendem mais profundamente e que vivem de uma maneira mais elevada, ou é mais uma teoria, mais uma doutrina, como tantas o mundo já tem, né? Eu acho que o desafio da teosofia é o desafio da vida, porque a vida é a grande escola. Só que com algumas ajudas, vamos dizer assim, com algumas ferramentas, a gente pode fazer com que esse aprendizado, que é a própria vida, seja um aprendizado mais efetivo, mais eficaz, mais direto. Mas isso depende do nosso próprio interesse, da nossa paixão pela verdade, né? Se de fato nós nos interessamos por ela apaixonadamente, não para possuí-la e para impor aos outros, porque a verdade nunca pode ser imposta. A gente pode estudar junto, observar junto, aprender junto e às vezes até enxergar junto, ou não. Às vezes um enxerga, o outro não está enxergando. Mas a gente nunca pode impor ao outro a verdade. Cada um tem que perceber por si próprio e enxergar e descobrir por si mesmo. Enfim, ou a teosofia é uma realidade viva, ou talvez ela seja de muito pouca utilidade para nós.